Primeiro-ministro de Israel diz que guerra contra Hamas será longa e agradece apoio do Reino Unido. E você vai ver também. Tensões aumentam na Cisjordânia em meio a conflito entre Israel e Hamas. Corredor de ajuda humanitária em Gaza, vitória diplomática dos Estados Unidos. 4 policiais são presos por vender 16 toneladas de droga à maior facção do Rio de Janeiro. E no interior paulista, Exército diz que já identificou suspeitos de facilitar furto de metralhadoras em quartel de Barueri. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. No 13º dia de confrontos entre Israel e Hamas, as forças de defesa israelense anunciaram ter matado o chefe da ala militar de um grupo palestino em Rafah, na faixa de Gaza. Além da morte do líder do grupo radical, o exército israelense informou a morte também de 10 integrantes do Hamas e da fundadora do braço feminino do grupo islâmico em Gaza. Nesta manhã, as famílias de 213 israelenses que estão sendo mantidos reféns pelo grupo radical islâmico foram notificadas. Militares disseram que o grau de confiança da informação é alto, mas não podem dar total certeza sobre o número de reféns detidos em Gaza. No mesmo comunicado, militares notificaram as famílias de 306 soldados mortos desde o início da guerra. Um porta-voz do Hamas havia informado na semana passada que o número de reféns capturados era algo entre 200 e 250. Na Cisjordânia, as tensões aumentaram em meio ao conflito. Ao menos 3 palestinos foram mortos. Com isso, já são 68 vítimas nesse território reivindicado pelos palestinos para a criação de um Estado próprio junto da faixa de Gaza. Alguns funcionários da Organização das Nações Unidas ficaram feridos durante bombardeio em Khan Yunis, região localizada no sul de Gaza. Desde o início dos conflitos, dia 7 de outubro, fatídico dia 7 de outubro, mais de 5.187 pessoas morreram entre civis e militares. De acordo com a Unicef, até o momento, mais de 700 crianças foram mortas em Gaza e pelo menos 2.000 ficaram feridas. Bom, e o Egito concordou em abrir a passagem de Rafah para a entrada de cerca de 20 caminhões de ajuda humanitária em Gaza. Mas, segundo o presidente americano Joe Biden, a abertura ainda não vai permitir a saída de civis. E mais um avião com repatriados que deixou Israel pousou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nessa madrugada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, concordou em abrir a passagem de Rafah para que Gaza possa receber ajuda humanitária. A passagem é a única que não é controlada por Israel. Até 20 caminhões de um comboio de ajuda que espera dias no portão fechado da fronteira seriam autorizados a entrar em Gaza. Apesar da liberação, as estradas perto do cruzamento estão repletas de crateras causadas pelos ataques aéreos israelenses e precisam ser consertadas para que os caminhões possam passar. O trabalho pode ser feito em 8 horas antes da entrada dos primeiros socorros. Biden esclareceu que a passagem só estaria aberta para ajuda, não para evacuações, deixando um destino incerto para os 2 milhões de palestinos que estão sem saída em Gaza, incluindo cidadãos estrangeiros e de dupla cidadania. Um avião disponibilizado pela presidência brasileira aguarda no Egito a abertura da passagem de Rafah para trazer de volta ao Brasil cerca de 30 brasileiros e seus parentes que estão em Gaza. E o 6º avião da FAB, vindo de Israel, com repatriados, aterrissou por volta das 3 da manhã no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Neste voo, desembarcaram 219 passageiros, incluindo 6 bebês. Ao todo, 1.135 pessoas e 35 pets já foram repatriados pelo governo federal. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, há pelo menos 150 brasileiros interessados em deixar Israel e retornar para o Brasil. E após esse acordo diplomático do presidente dos Estados Unidos, a faixa de Gaza aguarda ansiosamente a entrada dos caminhões com ajuda humanitária para aliviar os habitantes da região. Vários veículos esperam essa liberação para fazer, então, a travessia por Rafah.
Os caminhões que transportam ajuda humanitária para o pequeno território, que tem mais de 2,4 milhões de habitantes, estão bloqueados há vários dias na passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o líder egípcio Abdel Fattah al-Sisi aceitou a entrada de até 20 caminhões em Gaza. Este vai ser o primeiro comboio de ajuda para a região desde 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas executou um ataque sem precedentes contra Israel, que matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, Gaza permanece sob cerco total, com uma onda de bombardeios aéreos e o bloqueio do enclave palestino, além de milhares de soldados preparados para uma incursão terrestre. A situação em Gaza é crítica, com hospitais saturados e mais de 3.400 mortos e 12 mil feridos desde o início da represália israelense. E apesar, então, do veto dos Estados Unidos à proposta brasileira, as negociações continuam. Com isso, o Brasil tenta levar ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma nova resolução. A diplomacia brasileira ainda não deu por encerrada a negociação com outros países que integram as Nações Unidas. O Itamaraty informou que ainda tenta costurar uma nova resolução a respeito dos conflitos entre Israel e Hamas. Com veto dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou o texto proposto pelo Brasil sobre a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. A proposta brasileira recebeu 12 votos favoráveis. A Rússia e o Reino Unido se abstiveram. O veto dos Estados Unidos era esperado, mas os 12 votos a favor fortaleceram a posição brasileira, a ponto de o presidente Lula ser convidado para uma reunião de emergência no Egito neste sábado. Além do Brasil, vão para o encontro os Estados Unidos, França, Kuwait, Catar e o secretário-geral da ONU, entre outros. O objetivo é tentar encontrar uma saída para a escalada de violência na guerra entre Israel e o Hamas. Para participar de novas rodadas de negociações, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajou na noite desta quarta-feira para Nova York. Na sexta-feira, ele segue para o Egito, onde participa da cúpula internacional de debate sobre os conflitos. Segundo diplomatas em Nova York, a importância de seguir na tentativa de aprovar um texto semelhante ao apresentado pelo Brasil se materializa na ajuda para palestinos na faixa de Gaza e também na libertação de reféns sequestrados pelo Hamas. E hoje foi o dia da visita do premier britânico Rishi Sunak a Israel. No encontro, o primeiro-ministro prometeu a Benjamin Netanyahu que a Grã-Bretanha apoiaria Israel em sua hora mais sombria, se referindo a todo o desdobramento após os ataques do fatídico 7 de outubro. O primeiro-ministro britânico chegou a Israel na quinta-feira para manter conversações com o primeiro-ministro israelense, enquanto a contraofensiva de Israel contra o Hamas aumentava em Gaza. No encontro, o primeiro-ministro israelense Netanyahu afirmou durante pronunciamento ao lado de Sunak que a guerra entre Israel e Hamas será longa. Sunak saudou a decisão de Israel permitir a entrada de ajuda em Gaza e agradeceu ao governo israelense por apoiar as famílias dos reféns britânicos. Embora a declaração não diga quais capitais regionais que Sunak visitará, foi confirmado que o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido visitará Egito, a Turquia e o Catar nos próximos dias. Pelo menos 3.785 palestinos foram mortos e 12.495 feridos em ataques israelenses em Gaza desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Estamos ao vivo agora, 1h13 pelo horário de Brasília, e nesse 13º dia da guerra entre Israel e Hamas, uma contagem que fazemos a contragosto. Tivemos a fala aí do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ao lado do premier britânico Rishi Sunak, de que a guerra será longa. Ele ainda deixou claro que entende que está lutando contra um eixo do mal, nas palavras dele, liderado aí pelo Irã. Ele chega então a dizer que eles representam o novo nazismo, o novo Estado Islâmico. Para entendermos então esse momento da guerra, que promete se estender para além dos 13 dias, com um saldo superior, que deve aí superar essas 5.187 vítimas, esse é o tema da nossa entrevista de hoje.
Chamo agora para a nossa conversa o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Explica para a gente em que momento da guerra nós estamos. Após essa fala do primeiro-ministro israelense, podemos entender que o conflito foi agravado e novos agentes estão prestes a entrar? Bom, certamente. A gente vive um momento da guerra no qual a gente pode esperar um aumento, uma continuidade, aliás, do conflito. Em primeiro lugar, dada a própria natureza do conflito, que se encontra na fase de uma guerra irregular. Como toda guerra irregular, ou seja, uma guerra que envolve um não-Estado, isso acaba também por se definir mais no futuro, né? A gente pode esperar um tempo de conflito. Por outro lado, a escalada regional e até internacional também, com a atuação de grandes potências, acaba sendo um fator que pode levar a uma permanência desse conflito. Ainda mais se a gente considerar as ações do Hezbollah, que continuam no norte de Israel, e, claro, a própria escalada também do conflito na faixa de Gaza, com as ações das forças de defesa de Israel, não somente na faixa de Gaza, mas também na própria Cisjordânia, o que acaba levando também a uma série de complicações, não somente diplomáticas para o Estado israelense, como a gente tem visto, não somente por parte de outros estados da região, mas também da sociedade de outros países, inclusive no Ocidente, e, portanto, uma complicação para a própria situação israelense. E, professor, temos visto e noticiado líderes de peso fazendo visitas em demonstração de solidariedade ao país invadido. Ontem, o Joe Biden esteve em solo israelense, conseguiu negociar a criação do corredor de ajuda humanitária para a chegada de suprimentos e remédios. E hoje a gente tem aí a visita do premier do Reino Unido, Rishi Sunak, atuando, entre outras questões, para a negociação de reféns. Pontua para a gente a importância dessas manifestações e faz, por favor, um balanço de cada um deles, Joe Biden e Rishi Sunak, entre o que se queria e o que foi de fato conquistado. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que esses dois atores eles são importantes não apenas pelo seu envolvimento no Oriente Médio, lembrando que dentre os estados que apoiaram a própria intervenção norte-americana nos anos 2000 estavam, obviamente, Estados Unidos, mas também o Reino Unido. E, além disso, também são dois atores que são membros permanentes do Conselho de Segurança e, por isso, dão uma importância a mais nas relações com o primeiro-ministro de Israel. Então, a gente consegue ver que, por um lado, essas relações elas acabam legitimando ainda mais a posição do primeiro-ministro Netanyahu, além de levar também o apoio da comunidade internacional, particularmente do Ocidente, e isso inclui também até políticos dentro de cada um desses países, ao esforço de guerra promovido pelo Estado israelense contra o Hamas. Além disso, a gente pode dizer que, em relação aos Estados Unidos, existe um interesse de um envolvimento direto na região, a fim de se conseguir, de maneira bilateral, de maneira regional, coordenado pelo próprio governo norte-americano, não somente um estancamento do conflito, como também uma resolução para a situação humanitária ocorrendo na faixa de Gaza. Então a gente pode ver que a diplomacia norte-americana ela tem buscado uma via mais direta, o que inclusive até se relaciona com a própria decisão norte-americana no Conselho de Segurança ontem. Por falar nessa questão, né, sobre o Conselho de Segurança da ONU, a minha última questão é sobre o veto, né, dos Estados Unidos para a resolução da ONU sobre a guerra pela ausência do termo direito à defesa de Israel. O nosso chanceler, Mauro Vieira, ele comentou que ficou clara a divisão de opiniões a respeito do conflito. Eu queria sua avaliação sobre o que podemos esperar dessa reunião proposta pelo Egito, que vai acontecer. Em primeiro lugar, é interessante a gente identificar que essa reunião ela acaba surgindo em um momento no qual a gente tem uma crise não somente do Conselho de Segurança, mas isso indica ainda mais uma crise do próprio sistema multilateral que a gente tem desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é um ponto importante. Agora, o que a gente pode dizer é que essa reunião proposta pelo Egito, que inclui não somente o Brasil, mas também outros membros do Conselho de Segurança da ONU, acaba levando, então, a uma tentativa de saída pela via regional. Por outro lado, a gente também pode esperar um aumento da pressão internacional, inclusive regional também, sobre o Egito, a fim de liberar a saída de Rafah para poder receber os refugiados vindos da faixa de Gaza.
Seria também interessante, por parte do governo brasileiro, por parte do Ministério de Relações Exteriores, também aproveitar essa situação e identificar melhores formas de comunicação, melhores formas de atuação também para tratar das populações brasileiras ou de filhos, parentes brasileiros que se encontram também dentre os refugiados vindos da faixa de Gaza, a fim de acelerar o processo, inclusive, de repatriação e de socorro a esses refugiados. Aí nós conversamos com o professor João Estevam, que trouxe para a gente um balanço desse 13º dia de guerra. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade AMB Morumbi. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Muito obrigado, Daniel. Até mais. E o governo brasileiro autorizou a entrada de 294 militares dos Estados Unidos aqui no Brasil para um exercício combinado com o nosso Exército. A edição deste ano está marcada para acontecer no dia 20 de novembro. É a primeira em território amazônico. O exercício combinado de operação e rotação, chamado de CORE, é realizado anualmente no Brasil em parceria com as forças norte-americanas. O CORE surgiu em 2015 por meio de um acordo de cooperação de defesa entre Brasil e Estados Unidos. No ano passado, os militares brasileiros participaram do exercício conjunto nos Estados Unidos. Neste ano, o CORE 23 será realizado no Pará e no Amapá. Segundo o Comando Militar do Norte, esta será a primeira vez que o exercício combinado com o Exército norte-americano acontece em território amazônico. Além do decreto autorizar a entrada de quase 300 militares norte-americanos no país, também permite que as forças dos Estados Unidos ingressem ao país com armamentos e outros equipamentos. O Exército informou que o exercício tem como objetivo aumentar a capacidade operacional da tropa, manter os laços históricos entre os países e incrementar a integração e a cooperação entre os dois exércitos. E veja a seguir, 4 policiais são presos por vender 16 toneladas de droga, a maior facção do Rio de Janeiro. E no interior paulista, Exército diz que já identificou suspeitos de facilitar o furto de metralhadoras em quartel de Barueri. Pois é, nós voltamos já e te contamos tudo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h22 pelo horário de Brasília. E agora voltamos com os destaques nacionais dessa quinta-feira. 4 policiais civis e um advogado foram presos no Rio de Janeiro, suspeitos de tráfico de drogas. As investigações apontam que os envolvidos teriam fechado negócio com o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado fluminense. Vamos conferir essa história. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram 5 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas na Operação Drake. Os policiais presos estavam alocados na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas até setembro, quando houve troca na chefia da delegacia. As investigações apontam que os envolvidos venderam 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho, que é a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Os suspeitos teriam, inclusive, escoltado a carga até uma favela dominada pelos traficantes. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara criminal da comarca de Resende. Agentes foram atrás dos alvos na operação em endereços na capital fluminense e em Saquarema. A PF informou que, em agosto deste ano, 2 viaturas da Delegacia de Roubos abordaram, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, um caminhão com 16 toneladas de maconha. O veículo já estava sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal. Após escoltarem o caminhão até a cidade da Polícia Civil, os policiais negociaram, por meio de um advogado, a liberação da carga entorpecente e a soltura do motorista mediante o pagamento de propina. 3 viaturas ostensivas da delegacia ainda escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos e a carga de maconha foi descarregada pelos criminosos. Familiares de militares impedidos de deixar o quartel de Barueri, na Grande São Paulo, após o furto de 21 armas, reclamaram que aquartelados estão detidos. 160 dos 480 retidos continuam sem poder ir para casa. 320 militares foram soltos e 160 continuam no quartel de Barueri.
O Exército não deu detalhes dos motivos que levaram à liberação deles. Cerca de 50 já foram ouvidos na investigação que tenta localizar e recuperar 13 metralhadoras calibre 50 e 8 calibre 7,62 que desapareceram do arsenal de guerra de Barueri. Os familiares disseram que os aquartelados estão, na verdade, detidos e não retidos, como afirma o Exército. Mas, oficialmente, o Exército continua negando que algum militar tenha sido detido ou preso. O sumiço foi verificado em 10 de outubro, durante uma vistoria para a contagem das armas. Até o momento, não há registro de que a base tenha sido invadida por criminosos externos. Com isso, uma das hipóteses é o envolvimento de militares no furto do armamento de forma gradativa desde setembro, usando caminhões do próprio Exército para retirar as metralhadoras. A investigação é feita exclusivamente pelo Comando Militar do Sudeste, na capital paulista, e o Departamento de Ciência e Tecnologia, com sede em Brasília. O aquartelamento atinge soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores e até coronéis. Apesar disso, parentes deles acusam o Exército de permitir regalias para os aquartelados de patente mais alta. O preço da gasolina voltou a ter uma leve queda nos postos do país. O litro do combustível teve um recuo de 0,17%. Essa é a 7ª semana seguida de queda. O litro do combustível passou de R$ 5,77 para R$ 5,76, um recuo de 0,17%. A informação é do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A pesquisa de preços foi realizada entre os dias 8 e 14 de outubro. Após o reajuste autorizado pela Petrobras, em 16 de agosto, a gasolina chegou a atingir R$ 5,88, o maior valor desde julho de 2022. Depois disso, já caiu 12 centavos, cerca de 2%. Os outros combustíveis também tiveram queda de preço. O valor médio do etanol hidratado recuou 0,27%, indo de R$ 3,62 para R$ 3,61 por litro. O diesel caiu 0,32%, após ter mantido estabilidade em 2 semanas e 8 altas consecutivas nos postos brasileiros. O preço médio do litro do diesel S10, o mais comercializado no país, passou de R$ 6,22 para R$ 6,20. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te lembro que daqui a pouquinho o Bruna de Jaimo chega com mais informações para você, a 1h50. Eu me despeço por aqui e até amanhã.